Pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, estávamos aqui, no assunto 8, teorias ácido-base e equilíbrio químico, correto? O caminho da nossa aulinha era esse aqui, Então, a gente viu primeiramente a teoria de Arrhenius, a definição de Arrhenius para ácido e base, depois de Bronsted-Lowry, depois Lewis. Por último, nós fizemos uma comparação entre as teorias e percebemos que não existe teoria melhor do que a outra. Existem teorias mais gerais, e existem teorias que são adequadas ao tipo de fenômeno estudado. Arrhenius pode ser mais adequado do que Bronsted-Lowry, dependendo do tipo de substância que eu quero classificar, como um ácido ou como uma base. É isso que nós vimos no último vídeo. Estávamos aqui no item 4, comparação entre as teorias, entre as três teorias. Percebemos que as teorias, cada uma delas tem qualidades, tem defeitos, Então, o hidróxido de sódio, por exemplo, é uma base de Arrhenius, Dá para pensar o hidróxido de sódio como sendo uma base conforme a teoria de Bronsted, Lowry e Lewis? Dá, mas é muito mais complicado, tá? E aí o tio deve ter comentado em algum momento no vídeo que a teoria de Bronsted-Lowry, teoria de ácido e base, conforme Bronsted-Lowry, talvez seja mais adequada para a gente interpretar os fenômenos de equilíbrio químico. Tá? Lewis é mais adequado para reações orgânicas. Então, o foco para a gente agora vai ser teoria de Bronsted-Lowry para interpretar os próximos assuntos, Então, quando a gente for pensar solução tampão, qualquer outro assunto que vai vir daqui para frente, Bronsted-Lowry será o tipo de interpretação que a gente vai fazer. Tudo bem? Gente, por essa ser uma semana que veio depois da prova, tá todo mundo cansado, acabamos de vir aqui do ano novo. Então, o item 5, teoria de Bronsted-Lowry, para interpretar equilíbrio químico, a conjugação e dedução de fórmulas úteis, a gente vai ver na semana que vem. Vou deixar essa parte final para a semana que vem, porque tem muita coisa para falar só nesse item 5. Então, nós vamos parar nessa semana aqui nesse item 4 e já vamos direto para os exercícios, tá? Vamos exercitar tudo isso que a gente aprendeu agora inicialmente, para depois avançar um pouco mais na teoria. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá para os exercícios, então. Exercício 1. Então tá lá, é de vestibular, tá? A água participa em reações com diversas espécies químicas, o que faz com que ela seja empregada como solvente e reagente. Além disso, ela toma parte em muitos processos, formando espécies intermediárias e mais reativas. Então tá aqui 3 reaçõezinhas em que a água participa, ok? De acordo com a teoria de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, a classificação correta da água nas equações 1, 2 e 3 é, respectivamente, base, base e ácido, e aí ele dá várias alternativas. Então, o que a gente vai fazer? O tio vai copiar essas reações numa folhinha aqui e vamos pensar a água como ácido ou base em cada uma delas, ok? Então, vamos para a folhinha com o tio. Opa! Então, tá lá, ó. Reação 1, vamos lá, é o exercício 1, Reação 1, HNO2 mais H2O, dando, numa situação de equilíbrio, NO2 menos mais H3O mais. Então, ó, perceba como é que vem a linguagem nos exercícios, Não tem zoom, não tem nada. Então, qual que é o segredo, gente? Agora a gente precisa aprender a trabalhar assim. O tio não vai explicar mais nada.
Agora vamos exercitar, vamos aprender a fazer exercício, ok? Então, o foco que ele está trazendo para a gente é a água. É para a gente classificar ela como ácido ou base segundo a teoria de Bronsted-Lowry. Então vamos interpretar? Olha só, quando eu olho essa estruturinha aqui, ó, vamos colocar corzinha diferente, vai. Quando eu olho essa estruturinha antes da reação e depois da reação, o que eu percebo? Eu percebo que ela é que é a doadora de próton. Ó, o próton existia antes da reação, não existe mais depois da reação. Então, se essa é a doadora de próton, ele é o meu ácido de Bronsted-Lowry, certo? Muito bem, quando eu olho para a base não, para a água, antes e depois da reação, eu percebo que depois da reação ela tem um próton, né? Ela tem um H+ colado nela, aqui sem dar zoom na estrutura, né? Então, definição de Bronsted-Lowry, o que é uma base? É um receptor de próton. Então, quando eu olho para a água, ela tem um comportamento básico, né? Ela é a minha base. Por quê? Porque ela recebeu o próton dessa estruturinha e se transformou no íon H3O+. Tudo bem? Então, esse é o meu ácido, essa é uma base. Então, já classificamos a água na reação 1. Ela se comporta feito base. Aí, vamos classificar o restante aqui, né? Olha lá, ó. Se esse aqui é o meu ácido, né? A estrutura conjugada dele, que é essa daqui, ó, é a minha base conjugada, certo? É a minha base conjugada. Se essa daqui é a minha base, a estrutura conjugada dele, que é essa daqui, ó, é o meu ácido conjugado. Tudo bem? Então, por que ácido conjugado? Porque essa estrutura reage com essa no sentido contrário. Só que aí, como é que é a reação no sentido contrário? Essa estrutura protona essa estrutura para formar HNO2 e água de novo. Então, a reação ocorre nos dois sentidos. Tudo bem? Mas não é isso que a gente precisa saber aqui agora. O exercício está pedindo o que é a água em cada uma das reações. Na reação 1, a água é uma base. Ok? Muito bem, vamos para a reação 2. Estou copiando ela aqui, ó. NH3 mais água, dando numa situação de equilíbrio NH4 mais OH menos. Vamos lá. Vamos olhar para a água, ó. Olha a água antes e olha a água depois. Ó, o segredo é olhar o antes e o depois. O que eu percebo nessa reação química? Que a água, ela perdeu um próton. Ela era neutra, ficou negativa. Por que ela ficou negativa? Porque ela perdeu um H+, né? Então, se ela é a doadora de prótons, ó, e quando eu olho para a estrutura NH3, ó, antes e depois, a gente percebe que é o NH3 que recebe o próton, certo? Ele recebeu o próton. Então, quem que é o doador de próton? A água. Então, ela é o meu ácido de Bronsted-Lowry. O NH3, ó, quando eu olho antes e depois, ele é a minha base de Bronsted-Lowry. O meu ácido encontra lá do outro lado da reação o seu par conjugado, né? Então, a hidroxila é a minha base conjugada, certo? E o meu NH4+ é o meu ácido conjugado, né? É o par conjugado do NH3, ó, é o par protonado. A reação ocorre tanto nesse sentido quanto nesse sentido, certo? Então, nesse sentido, aqui, ó, esse camarada protona esse. Então, ele é o meu ácido, esse é a minha base.
Nesse sentido, esse camarada protona esse, voltando a virar o NH3 e a hidroxila volta a ser água. Ocorre nos dois sentidos, numa situação de equilíbrio químico. Tá claro? Então, qual que é o foco aqui? Ele quer que você classifique a água na reação 2. A água tem o comportamento de ácido de Bronsted-Lowry. Beleza? Vamos lá para a reação 3. Olha, é complicadinho, mas depois que você pega o jeito, fica fácil, né? É muito interessante, né? E aí é bem legal a linguagem de Bronsted-Lowry, porque ó, é situação de equilíbrio. Desse lado daqui para cá tem protonação, daqui para cá também. Então você tem um ácido, você tem uma base desse lado, e você tem desse lado também o ácido e uma base. Conjugado, né? A estrutura conjugada. Muito bem, a última reaçãozinha. Olha lá. O-2 mais água em estado de equilíbrio com OH-. Vamos lá. OH- mais OH-. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos olhar para as estruturas. Quem está protonando quem, ó? Quando a gente olha para o O-2 antes da reação e depois da reação, a gente percebe que ele é que é protonado. Então, a água fornece o próton para ele e ele se transforma numa hidroxila. Dá para dar o zoom aqui nessa estrutura aqui, mas eu não vou dar não. A gente já explicou como é que funciona isso, né? Então, a água é a doadora de prótons aqui no caso, tá? E aí, quando a água perde o seu prótonzinho, ela vira hidroxila. Então, eu transformo, né? O-2 mais água se transforma em duas hidroxilas. Muito bem. Então, o O-2 é a minha base de Bronsted-Lowry. E do outro lado eu encontro, né, a hidroxila, que é o meu ácido conjugado. Então, a minha água, né, aqui no caso, é o meu ácido, né, e do outro lado eu tenho a minha base conjugada. Tudo bem, gente? Então, a água tem um comportamento ácido, ó. Então, qual que é a sequência correta? Base, ácido, ácido. Essa é a sequência correta. A água tem um comportamento básico, ácido e ácido. Vamos ver qual que é a alternativa? Olha lá. É a alternativa B, né? Base, ácido e ácido. Tá bom? Tranquilo? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo lá. Exercício 2. Amônia é um composto muito versátil, pois seu comportamento químico possibilita seu emprego em várias reações químicas, em diversos mecanismos reacionais como... Aí mostra duas reaçõezinhas aqui. De acordo com o conceito ácido-base de Lewis, em 1, a amônia é classificada como... De acordo com o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, a amônia é classificada em 1 e 2, respectivamente, como... Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Então vamos curtir. Olha lá. Vamos resolver esse exercício na folhinha. Olha lá. Exercício 2. Então vou botar a reação 1 aqui, que é o HBr, reagindo com gás, né, com amônia. Aqui está na forma aquosa, não é gasosa não. Dando NH4 mais Br menos.
Então, olha só. De acordo com o conceito ácido-base de Lewis, em 1, a amônia é classificada como? Então, vamos para Lewis, certo? Olha lá, ó. Quando eu olho para a amônia antes e depois, ó, é ela que está recebendo o próton. Mas o próton é o foco da teoria de Bronsted-Lowry e não de Lewis, certo? Então, a amônia aqui, ó, ela tem um parzinho de elétrons não ligantes. Então, para a teoria de Lewis, o foco é o par de elétrons. Então, a amônia, né, ela está recebendo o próton H+, né, e ela é a doadora do par de elétrons. O H+ está colando aqui nesse par de elétrons, então ela é a doadora de par de elétrons. Doador de par de elétrons, para Lewis, é o ácido, né? Então a amônia aqui é o meu ácido, tá? Ó, o HBr é o doador de próton, ó, o próton está saindo daqui para cá. Mas o próton é o foco da teoria de Bronsted-Lowry. É confuso, né? Então, o comportamento da minha amônia é ácido, segundo a teoria de Lewis. Certo? Opa, ó como é que o tio tá viajando na maionese. Ó como é que é confuso, né? Tô viajando, gente. A amônia aqui é a doadora de prótons. Doador de prótons não, doadora de par de elétrons. Doadora de par de elétrons é base. Ah, meu Deus. Cuidado, hein? Ó, o tio escorregou no tomate, você escorrega também, hein? Cuidado. Base, segundo Lewis, é a doadora de par de elétrons. Doadora de par de elétrons. Então, a amônia é base. Tá? Então, de acordo com o conceito ácido-base de Lewis, em 1 a amônia é classificada como base. Muito bem, de acordo com o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, a amônia é classificada em 1 e 2 respectivamente como? Então agora vamos para a reação 2. Na reação 2 nós temos aqui, ó, NH3 mais CH3 menos, dando num estado de equilíbrio CH4 mais NH2 menos. Então vamos olhar para a amônia aqui, né? Olha lá. A amônia, quando eu olho para ela antes e depois, ela é a doadora de prótons, né? Ela é a doadora de prótons, ó, ela perdeu um próton. E o CH3- é o receptor de prótons, né? Muito bem. Então agora, de acordo com a teoria, com o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, agora o próton é que é o foco. Então a amônia é o que, gente? Ó, quando eu comparo ela antes e depois, né? A amônia é a doadora de prótons. Então ela é o meu ácido de Bronsted-Lowry. Tá? Só que ele tá pedindo aqui, ó, para você classificar de acordo com o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, a amônia é classificada em 1 e 2, conforme, respectivamente, como. Então, aqui, ó, ela é classificada como base de Bronsted-Lowry também. Tá? Como base. Por que como base? Porque ela é a receptora de prótons. Ó, perceba que quando ela é classificada como base de Lewis, ela também é classificada como base de Bronsted-Lowry. Tá? Beleza? Então, qual que é a alternativa correta, gente? Olha lá, é respectivamente. É base e ácido. Essa é a resposta correta. Ela é classificada como base de Lewis em 1. Ela é classificada como base de Bronsted-Lowry em 1.
e ela é classificada como ácido de Bronsted-Lowry em 2. Tá bom? Então a resposta correta é a letra B de bola. Babinha, né? Mas tem que treinar para pegar o jeito. Vamos lá pro item 3, pro exercício 3, aliás. Vixe, não sei se vai ficar bom para enxergar não, mas vamos lá, vamos ler junto. Então tá lá. Uma maneira de extração do petróleo atualmente é através do pré-sal. Mesmo sendo um método que produz grande poluição devido aos seus muitos derivados, como por exemplo o enxofre, o dióxido de carbono e outros gases poluentes, acredita-se que esses fatores devem ser considerados na decisão de exploração desse tipo de petróleo, pois os benefícios podem significar a contramão do processo de evolução do homem. Outro fator importante é que os oceanos, além das plantas, atuam na retirada do excesso de dióxido de carbono da atmosfera em aproximadamente 30% do que é emitido no mundo anualmente, e podendo interferir na formação de corais, conchas, podendo comprometer a cadeia alimentar dos animais marinhos. O gás carbônico, quando reage com a água, pode formar os seguintes equilíbrios químicos. Então tá lá, ele dá 3 reaçõezinhas, tá? Observando essas reações, é preciso afirmar que 1. A água é considerada um ácido de arrênios ao interagir com dióxido de carbono. Então, vamos lembrar a teoria de Arrhenius? A água é um meio para que os ácidos e as bases existam, né? A água não tem, segundo Arrhenius, comportamento ácido ou básico, né? Ela é simplesmente um meio. Então a alternativa 1 está equivocada. 2. O H2CO3 é um ácido de Bronsted-Lowry? Então vamos pensar aqui, né? Vamos para a folhinha. Vem contigo. Questão 3. O H2CO3 é um ácido de Bronsted-Lowry? Então, olha só, o H2CO3, né? Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis que podem protonar alguma estruturinha X. Então, sim, ele pode ser considerado um ácido de Bronsted-Lowry. Essa daqui é a alternativa 2, ela está correta. Eu vou ler aqui para vocês a alternativa 3. O íon H3O+, é um ácido conjugado, segundo Bronsted-Lowry? Sim, é um ácido conjugado, né? Porque, olha, da onde surge o íon H3O+, né? Então, eu tenho sempre uma água que está reagindo com uma estrutura HY qualquer, né? E aí, ela é protonada pelo H que sai daqui, né? E aí ela forma, então, quando ela é protonada conforme Bronsted-Lowry, ela passa a ser a minha base de Bronsted-Lowry e essa estrutura HY é o meu ácido de Bronsted-Lowry. Aí, quando ela é protonada, né, ela forma essa estruturinha aqui, H3O+, que é o par conjugado da água, né? Então, que é o meu ácido conjugado. Meu ácido conjugado. Tudo bem? Então, a alternativa 3 está correta. O íon H3O+ é um ácido conjugado, segundo Bronsted-Lowry? Sim, é um ácido conjugado, segundo Bronsted-Lowry. Né? É um ácido. Por que essa estruturinha tem um comportamento ácido? Porque quando sobra a estrutura Y aqui, ó, a estrutura Y-, essa estrutura protona a estrutura Y- para fazer a reação de volta. Tá bom? Muito bem. Alternativa 4. As espécies na equação química
as espécies H2CO3 e HCO3- são consideradas respectivamente ácido e base conjugada segundo Bronsted-Lowry? Sim. Essa estrutura e essa estrutura são consideradas respectivamente o ácido e base conjugada de Bronsted-Lowry, né? Então tá aqui o parzinho conjugado, né? É importante você já começar a treinar o olhar de entender o que é um par conjugado. Por quê? Porque daqui a pouquinho nós vamos estudar soluções tampão, né? E o que faz, né? A solução tampão, ela funciona muito com o tal do par conjugado, tá? Por isso que o tio tá dando enfoque nisso daqui para vocês. Por isso que vem teoria ácido-base antes de, né? A gente tem que fazer essa revisãozinha antes de entrarmos em solução tampão, tá? Então, esse sim é um par conjugado. Por que que eu digo que é um par conjugado? Por causa disso aqui, ó. Olha lá. Esse H2CO3, que é o ácido carbônico, em contato com alguma estrutura Y, qualquer, né? O que que vai acontecer? Ele vai atuar como ácido. Ele vai protonar o Y, né? Então, no momento em que esse H+ sai da estrutura e protona Y, eu formo essa estruturinha aqui, HCO3-, né? Ó, então esse camarada é o meu ácido, o Y, a estrutura Y é a minha base, e quando o ácido perde o seu próton, ele se converte na minha base conjugada. Por que que essa estruturinha tem um comportamento básico? Porque ela tem um próton a menos, ó. A estrutura, da onde ela veio, tem um próton a mais. Então, se ela tem um próton a menos, ela é capaz de receber um próton do outro lado. Então, a estrutura HY do outro lado é capaz de protonar isso aqui, voltando nas estruturas originais. Tudo bem, gente? Então, sim, H2CO3 e HCO3- são considerados, respectivamente, ácido e base conjugada. A alternativa 4 está correta. Alternativa 5, o tio tá lendo para vocês, tá? As espécies, vou mudar de cor aqui. As espécies HCO3- e CO3-2 podem ser consideradas, respectivamente, ácido e base conjugada segundo Bronsted-Lowry? Sim, correto, né? Por quê? Porque essa estrutura HCO3, ó, perceba que ela tem um próton capaz de ser desprotonado e protonar alguém. Então essa estrutura pode sim reagir com uma substância X, né? Protonar a substância X e se convertendo em essa estrutura aqui, CO3-2, certo? E aí, na medida que ela protona a estrutura X, eu formo a estrutura HX, né? Vamos dizer que esse X aqui é menos, tá? Tudo bem? Então, o HCO3-, quando ele perde uma carga positiva para cá, ó, ele se transforma no carbonato -2. Ó, você tem que entender por que que é -2, tá? Ele era menos com uma carga positiva a mais. Quando a carga positiva é perdida, ele se converte em -2, tá? Então, sim, o HCO3 pode sim protonar uma determinada estrutura, se ele tem um comportamento ácido. Olha, perceba que tudo é fruto de interações, né? Se ele tem um comportamento ácido mais forte que a estrutura X, ele vai protonar a estrutura X, né? E por outro lado, a reação de volta também acontece numa situação de equilíbrio. Então perceba, gente, que a estrutura HCO3, ó, ela pode ter o comportamento de base, ou seja, ser protonada aqui em cima, né? Ou pode ter um comportamento ácido. Olha lá, em contato com uma outra estrutura X,
né? Ele pode ser o protonador, um agente de protonação, tá? Então a alternativa 5 também está correta. Avaliando todas que a gente olhou até agora, só a única alternativa equivocada é a alternativa 1. Tudo bem? Portanto, olha lá, quando a gente vai para a resolução do exercício, a alternativa E é que está correta, tá? Estão corretas as afirmativas contidas em 2, 3, 4 e 5. Apenas. A 1 está equivocada, está errada. Tá bom? Gente, tá dando 31 minutos, eu vou parando por aqui. A gente continua no próximo vídeo. Beijo, beijo e até.